Cavaleiro de Lumières, quinta parte, no mundo real, capítulo 2, o caso. A ausência de Ferdinand de Gors de seu palácio não causara alarme nos 3 primeiros dias após o seu desaparecimento. Era hábito do velho boêmio refugiar-se em domicílios alheios a fim de fruir prazeres em companhia galantes, tal o costume da época. De outro modo, ele avisara seu criado de quarto de que estaria em companhia agradável, e o criado acalmara com tal notícia as primeiras inquietações dos familiares e comensais do conde, no segundo dia do seu desaparecimento. 5 dias, porém, se passaram, sem aparecerem notícias do fidalgo. Então, movimentaram-se os criados à sua procura. As residências que ele possuía em Bruges, em Pracontal e imediações foram visitadas, mas em vão. Os amigos e comensais foram interrogados, mas nenhum deles dava informações a seu respeito. As autoridades policiais então puseram-se a campo. Os antros de Bruges, os albergues mal afamados, por toda a parte onde houvesse vida alegre e regular, Ferdinand foi procurado, e até conventos tiveram de franquear seus portões para a visita de autoridades competentes. Mas não era encontrada sequer uma pista que pudesse esclarecer o mistério. Supôs-se mesmo que o conde fosse vítima de uma emboscada e seu corpo atirado num fosso ou no matagal, e por isso os bosques e os fossos de Bruges foram devassados, mas sem resultado. Entretanto, ao visitarem os bosques de São Nicolas, alguém casualmente lembrou-se de que Ferdinand, antes de desaparecer, matara em duelo ali o seu amigo Luís de Stainsburg, que fora propalado pela cidade que a esposa do morto jurara, diante dos presentes aos funerais de seu marido, que sua morte seria vingada. Quem recordou isso? Um serviçal da família de Gors comunicou as próprias impressões a seus senhores. Berthe de Stainsburg foi lembrada para depoimento e explicações. Sua residência continuava fechada, sem que a vizinhança soubesse do seu paradeiro. Uma escolta de gendarmes e um oficial receberam ordem de visitar a mansão. Por longo tempo agitaram a aldraba, chamaram, gritaram. Tudo indicava, porém, que o palácio estava desabitado, pois nem mesmo criados atendiam. Na polícia não havia pedido de Berthe de Stainsburg para deixar o país, mas havia licença para sua criada Lucienne visitar a França. O oficial resolveu então fazer seus homens escalar os muros do jardim e penetrar nos pátios. Assim foi feito. Depois de muito examinarem, constataram que uma porta lateral estava apenas fechada com trinco e um portão dos fundos apenas fechado com uma maçaneta de madeira. Comunicaram a descoberta ao oficial e este, penetrando também o pátio, deu ordem para que o palácio fosse devassado. Ao transporem o primeiro aposento, o cheiro nauseabundo de putrefação ofendeu-lhes o olfato. Seguiram por esse rastilho e dentro de pouco o cadáver de Ferdinand era encontrado, estirado sobre os tapetes da sala de jantar. Mas Berthe havia desaparecido, e com ela sua criadagem. Movimentaram-se então as autoridades, a fim de capturarem a bela baronesa, depois de uma ordem especial de detenção para averiguações, pois tratava-se de uma fidalga, e não havia ainda provas de que Ferdinand houvesse morrido por suas mãos, e sim apenas suspeitas. Entrementes, Berthe de Somerville pretendera seguir viagem ao dia imediato
ao de sua chegada ao presbitério, mas padre Rômulo e Tom não consentiram. Ela escaldava em febre, tossia ininterruptamente e hemoptises, anunciando que ela absorvera a doença que vitimara Claire e que seu fim terreno estava próximo. Rômulo e Tom esconderam-na em um aposento humilde da torre do presbitério e tratavam dela com desvelo paternal, pois, com efeito, eram eles o pai e o irmão muito queridos de sua anterior existência, quando, como Ruth Carolina, ela vingara o massacre da própria família e assim se comprometera perante a lei de Deus. Mas, por muito que os dois homens a encobrissem da curiosidade dos aldeões, a notícia de sua volta transpirara dos muros do presbitério, levada pela velha criada que auxiliava o tratamento, e chegara aos ouvidos de Arnaud Lumière. Berthe confessara aos seus generosos protetores os acontecimentos de sua vida em Bruges, sem omitir o menor detalhe, culminando com a morte de Luís e o envenenamento de Ferdinand por ela própria. Rômulo e seu pupilo sobressaltaram-se. Como fazer agora? Denunciar Berthe, entregá-la à polícia, visto que era criminosa? Seus corações repugnavam tal medida. Como entregar Berthe às autoridades naquele miserável estado de saúde? Porventura, não seria também um crime? Escondê-la, ficar com ela ali, ignorando o crime por ela praticado, era o melhor alvitre, pois Berthe nem mesmo podia sentar-se no leito, nem mesmo conseguira seguir a viagem a fim de exilar-se em um país estrangeiro. Sua enfermidade era grave, e de hora a hora as forças lhe fugiam. Mas, e se a polícia descobrisse ali, entre eles, que fazer? Felizmente para eles, que eram virtuosos e mereceram a proteção dos céus, as autoridades de Bruges não tiveram a ideia de procurar Berthe em Steinburg. Não conheciam particularidades de sua vida e, como se dizia em Bruges que ela se mudaria para a França, foi para lá que se dirigiram as atenções depois de vasculharem a cidade e suas imediações à sua procura. Não obstante, pai Arnaud estremecera de alegria ao ouvir a afirmativa de que sua nora se encontrava no presbitério. Espalhou a notícia pelos 4 cantos das 2 aldeias, afirmando que sua vingança estava próxima, que mataria Berthe onde quer que a pilhasse, ainda que fosse na igreja, e a arrastaria pelos cabelos até o vale onde sepultara Henri. Armara-se da faca de Henri, a qual era uma relíquia para ele, e mostrava a quantos o ouvissem, afirmando por entre blasfêmias e insultos que com aquela faca com a qual Henri matava os lobos da montanha, ele mataria a perjura que levara o seu filho ao suicídio. Como era de se esperar, a notícia chegara ao ouvido dos 2 sacerdotes, os quais redobraram a vigilância acerca da doente. Pai Arnaud rondava o presbitério dia e noite, à espreita de um momento que o fizesse encontrar a nora e liquidá-la sem mais delongas. Por sua vez, Berthe suplicara a Tom que a levasse ao túmulo de Henri, pois arrependia-se sinceramente da traição a ele infligida e desejava pedir-lhe perdão à beira do seu túmulo. A notícia de que Marie sucumbira de desgosto pelo drama que atingira sua casa fizera derramar abundantes lágrimas. Reconhecia agora que ela própria se desgraçara, levada pelas paixões e os maus desejos do coração, e que um abismo agora se escancarava para o seu futuro. Chamava por Henri e Luís em seus delírios, e pedia-lhes perdão ardentemente, desejando vê-los ao seu lado. Tom consolava-a, falava-lhe de Deus
repetia-lhe as promessas de Jesus, procurava cultivar naquela alma revel os dons redentores da fé e da esperança. Aconselhava-a a buscar Deus e penitenciar-se, pois ela ia entregar a alma ao Criador e seria preciso prepará-la para seu arrependimento, e o desejo de emenda fosse realmente sinceros para fornecer-lhes forças e amparo na vida do além. Mas Berti, que ao reencarnar, esquecer os compromissos de emenda assumidos no mundo espiritual, a quem as paixões haviam desgraçado e comprometido perante as leis divinas, somente se preocupava agora com Henri e Luís, pesarosa pelo mal que lhe causara. Tom, porém, era o seu grande consolo, e muitas vezes murmurava para só ele ouvir: não mereci o teu amor tão santo, Tom, meu irmão. Perdoa os desgostos que te causei. Amei-te muito, mas não tive forças para dignificar esse amor. E estou certa de que, se me fora possível ter vivido sempre ao teu lado, não me teria desgraçado tanto. Não serei eu, mas tu mesma, que procurando Deus fará tua redenção, minha filha. Mas por muito que Padre Rômulo e Tom o desejassem, não conseguiram a tempo pacificar a consciência da infeliz mulher. A lembrança de Henri e de Luís, sua desgraça, a morte trágica de ambos, a derrocada da Quinta Numies, eram pesadelos que a enlouqueciam, erros que requereriam séculos para serem reparados. Ferdinand parecia-lhes em sonhos qual obsessor que a perseguisse com seu amor pecaminoso, que a apavorava. Despertava então em gritos, bradando por socorro, e às vezes blasfemando contra o inferno em que se transformara sua consciência. E só podia repousar se Tom ou Padre Rômulo se aproximassem dela e orassem com as mãos espalmadas sobre sua cabeça. 2 longos meses assim decorreram. Uma noite, porém, seu estado agravou-se. Berti entrara em agonia e, ao amanhecer, expirara sob as preces de seu pai e de seu irmão de uma existência passada. Arnaud Lumière não conseguira praticar a projetada vingança. Rômulo e Tom o impediram de praticar o abominável crime. E quando as autoridades de Bruges conseguiram descobrir a pista de Berti e chegaram a Steinsburgo, somente lograram encontrar uma cova rasa, guardada por uma cruz tosca de madeira, ali colocada pelas mãos carinhosas de Antoine Tomás de Vermont, o Tom bem amado pelas almas humildes de Steinsburgo, de Lumière e de Fontaine.